Olá, aqui é o professor Renato Mineiro e essa é a resolução da prova regimental de matemática financeira, tá bem? Mesmo que havia mais de um modelo de prova, né? Então, mesmo que os valores aqui não sejam exatamente iguais aos valores da prova que você fez, vale a pena assistir, que no final das contas a dinâmica, os procedimentos para resolver são os mesmos, né? Independente do valor aqui. Tá bem? Nesse exercício aqui, nesse primeiro, nessa questão, ela é a seguinte: eu peço para você calcular a taxa mensal de juros compostos, né, que faz com que esse capital de 580 gere, no final de 14 meses, um montante de 775,87. Né? Então, é um problema típico de juros compostos. Né? E aí você, quando eu pego a fórmula do montante dos juros compostos, você consegue observar aqui, a gente tem quatro grandezas principais aqui. O FV, que é o valor futuro, o PV, que é o valor presente, a taxa, o I, que é a taxa, e N, que é a quantidade de períodos. Você percebeu que desses quatro valores, eu dei três aqui no enunciado, né? A gente tem o valor futuro, que é o montante, que é 775,87, tem o valor presente, que é 580, é o capital, tem a quantidade de períodos e não tem a taxa, né? É por isso que eu quero calcular a taxa. Eu vou procurar isolar do lado direito da equação o i. E o que não é i vai ficar do lado esquerdo aqui. Então, a primeira coisa que eu faço é dividir ambos os lados por 580. Se eu dividir aqui por 580, eu elimino 580. E aí, se eu dividir o lado esquerdo por 580, fica isso aqui, ó, 775,87 dividido por 580. Para fazer isso na HP, você pode fazer assim, ó, 775,87, Enter, 580, dividido, dá 133, tá bem? Na calculadora eu mantive 133, agora aqui eu escrevi 134, né? Eu arredondei para 134, tá bem? Então 134 é igual a 1 mais i elevado a 14. Para eu sumir com esse expoente aqui, eu preciso tirar a raiz com índice 14 desse elemento aqui, ó. Tirar a raiz com índice 14, porque aí eu elimino esse expoente. Se eu tirar a raiz com índice 14 de 1 mais i elevado a 14, só sobra 1 mais i. Só que da mesma forma que eu fiz isso desse lado direito, eu preciso fazer do lado esquerdo também. Então eu tenho que tirar a raiz 14 de 1,34. Né? Na verdade, eu tenho que tirar a raiz 14 desse valor que está na calculadora aqui, ó. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui 14, apertar esse botão YX, que vai fazer 1 dividido por 14, e depois apertar esse botão Y elevado a X. Olha, dá 1,021000. Eu vou aproveitar só 1,021 aqui, tá bem? 1,021. Se eu tirar 1 de ambos os lados da equação, porque eu quero isolar esse i aqui, então eu tenho que tirar esse 1 aqui, tirar 1 aqui, tem que tirar 1 do lado esquerdo também. Então vai ficar 1,021 menos 1, que dá 0,021. Né? Então, se você converter isso aqui na taxa percentual, dá 2,1% ao mês. Essa é a taxa que faz com que R$580 gere, no final de 14 meses, um montante de 775,87. Dá para fazer isso pela HP também. Né? Deixa eu pegar ela aqui. Você pode começar pelo seguinte, ó, você limpa a memória, FCLX. Aí você vai digitar os valores que você tem disponíveis aqui. Por exemplo, eu tenho 775,87. Esse aqui é o valor futuro, então eu vou apertar valor futuro. Tá bem? Eu tenho 580. Esse é o valor presente. Só que antes de eu apertar o valor presente aqui, o botão PV, eu tenho que trocar o sinal. Você deve se lembrar, né? Sempre que eu tenho que digitar o PV e o FV, eles têm que ter sinal invertidos, por uma questão de fluxo de caixa que eu já expliquei nas outras aulas. Então, eu vou deixar aqui menos 580, isso aqui é o PV. Que outra informação que eu tenho? 14 meses. 14 períodos, né? 14N. O que ficou faltando? Só a taxa. Aí eu digito, aperto o botão I, tem 2,1, tal, que é essa taxa aqui, tá bem? A HP já dá na taxa percentual, você não tem que converter isso, tá bem? É isso.
Bem, aqui na segunda questão, você tem essa situação, ó. Faltando 3 pagamentos de R$ 650, 3 pagamentos mensais para o término de um contrato, o devedor deseja liquidar esse contrato um mês antes do vencimento do primeiro dos 3 pagamentos. Qual é o valor que ele deverá pagar nessa data, considerando que ele tenha negociado um desconto comercial simples com taxa de 3,2% ao mês? Então, vamos lá. Às vezes ajuda muito você fazer um diagrama assim, né? Ele tem que pagar 3 prestações, né? Uma prestação de 650 daqui a um mês, uma prestação de 650 daqui a 2 meses e uma prestação de 650 daqui a 3 meses. E ele quer quitar esse contrato de financiamento aqui, ó, hoje. Isso quer dizer que ele tem que pegar essa prestação de 650, a primeira, e trazer para o valor de hoje. Ela tem que ser menos hoje. Menos quanto? De acordo com a regra aqui, ó, tem um desconto comercial simples com essa taxa aqui. Então, por exemplo, essa prestação que daqui a um mês valeria 650, se eu aplicar a fórmula do valor atual do desconto comercial simples, então o valor nominal vai ser 650, 1 menos a taxa, que é 3,2%, vezes 1, que é a quantidade de períodos, ou seja, essa parcela aqui vence daqui a um mês. Tá bem? É por isso que eu coloquei 1 aqui. Né? Fazendo essa conta aqui, vai dar 629. Quer dizer que essa primeira parcela aqui, o valor atual dela, eu chamei de valor atual A1, é 629,20, porque eu vou pagar ela antecipada, um mês. E a segunda parcela? Bom, a segunda parcela, desconto comercial simples, a mesma taxa, é quase tudo igual. O que muda é que essa segunda parcela, ela vem, se eu contar a partir daqui, de hoje, ela vence daqui a 2 meses. Então, aqui eu tenho que considerar o número 2, 2 períodos. Tá bem? Se eu fizer essa conta, dá 608,40. Isso quer dizer que essa prestação de 650, hoje, se eu antecipar ela hoje, eu devo pagar R$ 608,40 por ela. E a última, a que vence daqui a 3 meses, né, seguindo o mesmo raciocínio aqui, eu devo pagar R$ 587,60 por ela. Então, as 3 prestações que eram 650, 650 e 650 no futuro, hoje elas serão 629,20, 608,40, 587,60, tá bem? Se eu somar essas 3 prestações aqui, dá um valor atual de R$ 1.825,20. É isso que eu tenho que pagar hoje para quitar essa dívida. Bom, o enunciado da próxima questão é esse que está na tela aqui. Qual é a taxa anual acumulada, que equivale a uma taxa de juros compostos de 2,5% ao mês. Né? Eu tenho aqui a fórmula do montante para juros compostos. Bom, vamos lá. Você tem que calcular uma taxa anual e você tem uma taxa mensal. Né? Essa taxa anual ela vai ser equivalente a essa taxa mensal de 2,5% ao mês se ela, num período igual de tempo, for capaz de gerar o mesmo montante a partir do mesmo capital aplicado. Tá bem? Então, olha, imagina aqui, ó, tem um valor futuro, um montante anual. Né? O montante anual, eu vou obter ele se eu pegar o PV e multiplicar por 1 mais a taxa elevado à quantidade de períodos aqui. E eu tenho um valor futuro, um montante mensal, que eu consigo ele se eu pegar o valor presente, o capital, e multiplicar por 1 mais a taxa elevado à quantidade de períodos. Né? Se eu considerar aqui a taxa anual, a quantidade de períodos de anos que tem em um ano é 1. Então, eu vou colocar, eu já sei esse N aqui. Né? Eu não sei nem a taxa, nem o capital aqui, mas eu sei que o período aqui é um período de um ano. E na mensal? A mensal eu sei a taxa, que é 2,5% ao mês, então é 0,025, e eu sei a quantidade de períodos aqui, 12, porque são 12 meses, entendeu? Eu estou falando o tempo que esse dinheiro vai ficar aplicado tem que ser igual ao tempo que esse dinheiro vai ficar aplicado, 1 ano, 12 meses, tá bem? Para que as taxas sejam equivalentes, então esse valor futuro anual tem que ser igual ao valor futuro mensal, ou seja, isso aqui, esse PV
vezes 1 mais i elevado a 1 tem que ser igual a isso aqui, como eu escrevi aqui embaixo. Bom, se eu pegar 1 mais i e elevar a 1, dá 1 mais i mesmo. Se eu pegar 1 e somar com 0,025 e elevar a 12, dá isso aqui. Para fazer na HP, você pode fazer assim, ó. Dá 1,025 Enter, que é essa soma aqui, elevado a 12. Você digita 12 e digita yx. Então vai dar 1,3448 e mais um monte de coisa, arredondei para 1,3449, tá bom? Se eu dividir ambos os lados por PV, eu elimino esse PV aqui. E elimino esse também, porque está PV multiplicando um número aqui igual PV multiplicando um outro número aqui. Então, o que fica do lado esquerdo aqui é só 1 mais i. E o que fica do lado direito, 1,3449. Tá bem? Se eu tirar um daqui e um daqui, o i, que é a taxa, vai dar 0,3449, que se você converter para a taxa percentual, vai ficar 34,49% ao ano. O que isso quer dizer? Que 2,5% ao mês corresponde, num ano, a um acumulado de 34,49%. Tá? Um outro jeito de você fazer isso aqui é você supor, por exemplo, pegar HP, vou limpar a memória aqui, ó. Vou supor um capital qualquer, um capital de R$100, por exemplo. R$100 vai ser o meu capital, o meu PV. Eu vou aplicar esses R$100 durante 12 meses. A taxa de 2,5% ao mês. Qual é o montante que isso vai me gerar? Bom, se eu apertar o botão FV aqui, eu tenho que o montante que vai gerar vai ser R$ 134,49. Né? Então agora pensa comigo. Se você aplicou um capital de R$100 e num ano ele gerou um montante de R$ 134,49, você concorda que você teve R$ 34,49 de juros? Você teve R$ 34,49 em R$100. Então, 34,49 em 100. 34,49%. Tá bem? É um outro jeito de pensar. Bom, o enunciado da próxima questão é esse aqui. Um investidor aplicou a quantia de R$ 35 mil com essa taxa aqui, 3,1% ao mês de juros compostos durante 22 meses. Qual é a taxa efetiva de juros compostos, sabendo que sobre os juros incide uma taxa de 25%? Isso quer dizer que o investidor aqui ele aplicou esse dinheiro com essa taxa durante esse tempo. Isso deu um rendimento para ele. Isso gerou um valor de juros. Sobre os juros, teve uma taxa de 25% de imposto de renda. Então, na verdade, ele não embolsou o correspondente aqui a 3,1% sobre o que ele investiu. Ele embolsou menos, porque acabou tendo desconto de imposto de renda. Né? E quanto menos ele embolsou? Então, você pode pensar assim, ó, vamos lá, a primeira coisa que precisa ser feito é você calcular o valor futuro, o montante, na situação dada aqui, tá? Sem descontar o imposto de renda. Então, eu tenho 35 mil, é o capital, taxa 3,1% ao mês, elevado a 22, porque são 22 meses. Se você fizer essa conta aqui, ou por essa fórmula, ou pela HP, você vai chegar em 68.510,74. Né? O que você precisa se perguntar agora é qual é o valor dos juros. Né? Então, vejamos. Se você tem um montante de 68.510,74 e você aplicou 35 mil, os juros é a diferença entre o que você tirou no final e o que você aplicou, né, e o capital que você empregou. Então, eu tenho de juros 33.510. E quanto que é o imposto de renda que eu tenho que pagar sobre esses juros aqui? O imposto de renda é sobre os juros, não sobre o montante, tá bem? É 25%. Então, eu tenho que pegar o valor dos juros
33.510 e multiplicar por 0,25 para eu calcular os 25% do imposto de renda, que dá esse valor aqui, 8.377,69. Tá? Então, vamos lá. Qual é, nesse caso, o montante efetivo? Olha, era para ele tirar 68.510 se não tivesse imposto de renda, mas teve um desconto aqui do imposto de renda, então ele tem o FV, o valor montante efetivo, vai ser o que ele deveria tirar menos o que foi descontado do imposto de renda. O valor futuro efetivo é esse daqui, 660.133,06. Tá? Esse é o valor que ele efetivamente tirou. Tá, agora você pode, se for o caso, retornar nessa fórmula aqui e utilizar esses valores efetivos agora para calcular a taxa. Então você tem que o valor futuro é 60.133, o valor presente é 35.000, a taxa é o que você quer calcular e isso aqui ficou aplicado durante 22 meses. Tá bem? Resolvendo isso aqui, olha, você vai ter que dividir ambos os lados por 35.000. Então aqui vai ficar isso aqui, 660.133 dividido por 35, que vai dar 1.718, eu arredondei aqui, na calculadora dá um pouco diferente, é igual a 1 mais i elevado a 22. Para tirar esse expoente aqui, eu preciso elevar ambos os lados, tirar a raiz 12 de ambos, a raiz 22 de ambos os lados aqui. Se eu tirar a raiz 22 do lado direito aqui, vai sobrar só o 1 mais i. Né? Esse índice da raiz acaba cancelando com esse expoente aqui. Né? E do lado esquerdo, se eu pegar o valor que estava na calculadora aqui, que é 1.718 mais alguma coisa aqui, e tirar a raiz com o índice 22 dele, dá 1,0249. Tá bem? Se eu tirar um dos dois lados, vai dar aqui a taxa igual a 0,0249. Né? Ou taxa efetiva de 2,49% ao mês, se eu converter esse valor aqui na taxa percentual. Tá bem? Dava para fazer isso pela HP também, da seguinte forma. Então eu vou limpar a memória aqui. Então você tinha, vamos lá, 35.000, valor presente. Você tinha taxa de 3,1, é a taxa. Ficou aplicado durante 22 meses. 22 meses. Qual que é o valor futuro? Esse aqui, 68.510, que está na outra tela aqui, né? 68.510. Eu vou tirar o sinal de menos aqui dele, vou descontar os 35.000. Vou descontar os 35.000 para eu descobrir o valor dos juros. Juros é isso aqui, 33.510. Né? Vou calcular 25% dos juros. Então, 25%. 8.333,68. Esse é o valor dos juros que eu tenho que descontar do valor futuro. Tá? Eu vou armazenar isso aqui. Vou armazenar isso aqui na memória 1. Deixa eu recuperar o valor futuro aqui. Valor futuro. Recuperei o valor futuro aqui. Para eu descontar os 8.000 ali do valor futuro, eu vou pegar isso aqui e vou somar com o que eu tinha na memória aqui. 601, tá bem? Então esse aqui é o novo valor futuro. Então eu informo que isso aqui é meu valor futuro agora. Né? O valor presente eu não mexi, a quantidade de meses eu não mexi. Se eu clicar no i, ele vai me dar a nova taxa, 2,49%, que é o que a gente tinha chegado. Tá bem? É isso. Nessa questão, esse enunciado aqui, uma pessoa faz depósitos de R$550 todo fim de mês durante 5 anos, numa instituição financeira que paga 1,6% ao mês de juros compostos. Qual deve ser o saldo em conta no final desse período, logo que ela fizer o último depósito, o depósito número 60? Bom, a gente tem uma fórmula, e nós estudamos essa fórmula, para o cálculo de um valor futuro de uma série de pagamentos. Né? Então essa série de pagamentos aqui a gente chama série de pagamentos imediata, ela é feita sempre no final do período. Né? A pessoa vai depositando no final do mês, no final do mês, no final do mês,
E eu quero saber quando ela fizer o último depósito e for consultar o saldo, qual vai ser o valor. Você pode usar essa fórmula aqui. Então eu tenho aqui, o valor futuro vai ser igual ao valor das prestações vezes 1 mais a taxa elevado à quantidade de períodos menos 1 dividido pela taxa. Tá bem? Eu tenho todos esses valores aqui. O valor dos depósitos é R$550. Não é um depósito, né? Se fosse um depósito só, você poderia usar a fórmula do montante, mas não é o caso. São 60 depósitos de 550. Você vai precisa usar essa fórmula aqui. Aqui vai ter 1 mais 0,016, 1 mais a taxa elevado a 60, menos 1 dividido pela taxa. Se você fizer essa conta que está dentro do parênteses aqui, vai dar 99,46, eu arredondei aqui, né? Na verdade segue aqui depois da vírgula. Se eu multiplicar isso aqui por 550, vai dar 54.722,43. É isso que a pessoa vai ter no final de 5 anos se depositar todo mês R$550 com essa taxa de juros. Você também pode fazer isso aqui pela HP, da seguinte forma: você começa limpando a memória, né? Então eu tenho prestações de R$550. Então 550, o valor das prestações, apertei o PMT. Você tem a taxa de 1,6% ao mês, essa é a taxa. E você tem a quantidade de meses, são 60 meses, 60N. E eu quero saber o valor lá no futuro, né? Daqui, quando eu fizer o último depósito no futuro. Então eu aperto a tecla FV, R$ 54.722,43. Tá bem? Bom, nesse problema, nessa questão aqui, eu tenho essa situação: uma concessionária está oferecendo um carro pelo valor de 32.400, tem uma entrada de 3.200 e 24 parcelas mensais. A primeira é para 30 dias. Né? É para você calcular o valor das prestações, dada essa taxa de juros compostos aqui, 2,8% ao mês. Bom, como se trata de uma série de pagamentos, você pode usar aquela fórmula do valor presente para a série de pagamentos. Isso aqui é uma série imediata, tá vendo? A primeira das prestações fixas ela é para 30 dias, então você pode usar essa fórmula aqui. Eu tenho algumas informações aqui. Primeiro, vamos lá, o valor presente. O valor presente é a minha dívida agora, né? Se eu comprei um carro de 32.400 e eu abati do valor do carro 3.200, quer dizer, dei uma entrada de 3.200, o meu valor presente não é o valor do carro. É o valor do carro menos o que eu abati de entrada aqui, tá bem? O valor da prestação eu não tenho, mas eu tenho a taxa, que é 2,8%, e eu tenho a quantidade de meses, que é 24 meses aqui. Substituindo isso na fórmula, eu tenho isso aqui, ó. Você pode somar aqui, então, elevar a menos 24, fazer 1 menos o que der, dividido por 0,028, essa conta aqui dá 17,30. Tu pode fazer na HP essa conta aqui, né? Eu vou ter 1, Enter, 0,028, eu vou somar. Para elevar a 24 negativo, eu vou digitar 24, apertar o CHS para trocar o sinal e apertar essa tecla aqui para elevar. Agora eu tenho que fazer 1 menos isso que está na tela aqui. Então eu mudo o sinal disso aqui e somo 1. A parte de cima aqui vai dar 0,48 dividido por 0,028. 0,028 dividido dá 17,30. 17,31 na verdade, né? Eu escrevi 17,30 aqui. Se eu pegar os 29.200, que é o que eu realmente devo do carro, e dividir por aquele valor que está na calculadora, né, vai dar isso aqui, a prestação. 1.687,25, tá bem? Também podia fazer direto pela calculadora aqui, né? Pode dar começar aqui a limpar a memória. Bom, quanto é que você deve aqui? O valor presente, 29.200, que é o que eu devo do carro, né? Em 24 prestações, com a taxa de 2,8%, e dá uma prestação de 1.687,25. Bom, e a última questão era essa que está na tela aí. Tem um empréstimo de 40 mil, que deve ser pago em 5 meses.
com o vencimento da primeira parcela em 30 dias, quer dizer que é uma série de pagamentos pelo sistema Price, né? É uma série de pagamentos imediata, com juros de 2,2% ao mês. Né? O que se pede é para você fazer um demonstrativo da amortização. Tá bem? E nesse demonstrativo eu pedi que tivesse as informações sobre o mês, o pagamento, juros, a amortização e o saldo devedor. A primeira coisa que você deve pensar nesse caso aqui, se preocupar, é em calcular o valor da prestação. Então vamos lá, você vai pagar em 5 prestações fixas, de acordo com a tabela Price aqui. Tá bem? Então você vai usar a fórmula do valor presente de uma série de pagamentos imediatos, que é essa fórmula aqui. Tá? O valor presente eu tenho, é minha dívida, é 40 mil. O valor do pagamento eu não tenho, é que eu preciso calcular. As outras coisas eu tenho. Eu tenho a taxa, que é 2,2%, e tenho a quantidade de meses. Tá bem? Se você resolver, fizer essa conta aqui, igual que eu fiz no exercício anterior, você vai chegar a 4,69, então o valor da sua prestação vai ser 40 mil dividido por 4,69. É claro que eu arredondei aqui, né? Tem que ver o valor na calculadora, mas a prestação vai dar R$ 8.535,66. Né? Você sabe que um outro jeito de calcular essa prestação é você colocar essas informações aqui na HP. Então, deixa eu limpar a memória aqui. Tem aqui, ó, 40 mil é o valor da sua dívida, o valor presente. Você vai pagar isso em 5 prestações, 5 é o N, com a taxa de 2,2% ao mês, que é o I. Você quer calcular o valor da prestação, 8.535,66. Tá bem? Que a gente tinha chegado aqui. Tá? Eu vou fazer o resto aqui no Excel. No Excel também tem uma fórmula, tá? Para você calcular o pagamento. Então você pode digitar assim, ó, pagamento, a taxa, é a primeira coisa que você digita, aí ponto e vírgula, número de períodos, são 5 períodos, e valor presente. O valor presente é 40 mil reais. Né? Então, eu tenho essa taxa aqui, 8.536,66. Deixa eu só mudar o sinal dela aqui. Tá? 8.536,66. Então, eu vou pagar isso aqui em 5 prestações de 8.536,66. Né? No primeiro mês, no mês 0, não pago nada, mas eu tenho uma dívida aqui de 40 mil reais. Bom, no primeiro mês, eu tenho que pagar os juros, equivalente ao que eu devia. Então, eu vou calcular, em cima do que eu devia aqui, 2,2% de juros. Então, os juros do primeiro período é R$ 880. Isso quer dizer, então, que nessa minha prestação aqui, 8.535, está embutido os juros. Então, para saber quanto que eu tenho que amortizar, eu tenho que pegar o valor que eu vou pagar e descontar o que eu estou pagando de juros. Quer dizer, é isso que efetivamente eu estou fazendo minha dívida baixar. Né? Embora eu pague uma prestação de 8.535, eu não estou baixando minha dívida, não estou reduzindo o valor dela em 8.535, porque embutido aí tem os juros, então eu vou ter que tirar os juros, menos 880, dá isso aqui. Então, na verdade, o que eu amortizo é 7.655, então eu vou fazer aqui 40 mil menos os 7 mil aqui, tá bem? Então eu amortizei esse valor, o meu novo saldo devedor é 32 mil. Tá? Então eu vou calcular os juros em cima de 32 mil, dá 711,58. Né? Quanto que eu vou amortizar? Vou amortizar 8 mil menos 711. E quanto é que eu vou dever agora? Meu novo saldo devedor, 24.520. Tá bem? Vou pro próximo mês aqui. Os juros é esse. A amortização é isso. E meu novo saldo é 16.524. Tá? Bom, no penúltimo mês eu devo 8.531,92. O juros sobre isso, 2,2%, dá 1.8374.
Isso quer dizer que eu vou amortizar 8.351, porque eu vou descontar daqui os juros, né? E aí minha dívida zero, né? Porque eu vou ter esse daqui menos a amortização. Zerou. Tá bem? É isso.